bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do Artorius, de O Inimigo do Mundo, do Leno Caldela, esse livro aqui, e também esse livro aqui, que é o guia da trilogia do Caldela, que é um livrão de enciclopédia, de bastidores e de RPG dessa saga literária que é a trilogia Tormenta. E o Artorius é um dos mais interessantes do universo inteiro, né, de Tormenta, que ele é a melhor representação, eu acho que ele é a representação melhor do que seria o Minotauro ideal, tá? Tem Minotauros que fogem. Os Minotauros de Arton, de Tormenta, já fogem, né, daquela imagem selvagem e feroz típicas da literatura, mas o Artorius ele consegue mostrar qual é a proposta original desses Minotauros artonianos. Então esse conteúdo aqui é tanto para fãs de literatura, que buscam uma boa leitura, como também fãs de RPG, que querem conhecer mais a fundo essa trilogia de livros e esse mundo de RPG, mas também para quem quer criar as próprias histórias, criar os próprios personagens e analisar como outros autores já consagraram, fizeram do jeito deles para se inspirar e também buscar a própria forma de criar o próprio estilo e aprimorar a própria escrita criativa. Vou largar aqui o livro. O Artorius, ele é basicamente um minotauro clérigo de Tauron, que é o Deus da Força. Eu vou analisar aqui a aparência, o comportamento, a motivação, o histórico e o diferencial desse clérigo. Então, logo de cara, a aparência do Artorius é um minotauro centurião. Ele, como eu falei, os minotauros de Arton não têm aquela coisa selvagem. Eles representam, na verdade, o lado da cultura greco-romana dentro do mundo. Então, tudo que é inspiração greco-romana, em Arton os autores jogam para tapista, jogam para os minotauros. Então, eles têm justamente aquele comportamento greco-romano, tá? Que depois se torna até algo imperial. O Império de Tauron, que vem a surgir futuramente. No caso do Inimigo do Mundo, não existe ainda o Império de Tauron. O Tauron é o deus da força e dos minotauros, né? E a filosofia desse deus é que os fortes devem proteger os fracos. Essa é a filosofia. E é isso que o Artorius encarna da maneira mais próxima de um ideal, tá? Que é justamente pelo fato dos minotauros serem imperialistas e serem um povo escravocrata, né? Eles têm escravos na sociedade deles. Esse discurso foi se atualizando com o passar do tempo. Mas o Artorius ainda é de antes, né, toda essa evolução. Então a imagem dele é de um minotauro, ele é o mais alto do grupo, ele é o mais bruto, mais brucutu do grupo, né? Ele é o mais potente, assim, mais musculoso de todo mundo. Tem aquela cara de boi, né, de touro, né, tem os chifres, ele é todo peludo, né, que às vezes os minotauros têm o rosto de touro e o corpo humano, no caso do Artorius. Ele tem um corpo todo, né, aquele pelo castanho, mas eles têm a postura militar, tá? Ele tem uma armadura de centurião. Ele luta usando, se não me engano, o machado táurico, se não me engano. Eu vou até abrir aqui o livro para ter certeza da arma que ele usa. Acho que é um machado táurico mesmo. Aqui ele. Aqui a imagem dele. Vê que ele tem essa cota de tala aqui. E machado táurico. É até uma arma nova do livro aqui, né? Não dá pra ver que é por causa da luz que está reduzindo. Machado táurico. Que é um machado que não é só grande, é um machado que é comprido também, né? E que é sob medida, né, pros minotauros, né? Daquele tamanho, né, deles. Enfim, então ele tem esse contraste interessante, porque você espera que ele seja um monstro, a gente vê o Minotauros como um monstro, mas não, ele é um dos mais ordeiros, ele é o mais ordeiro do grupo, tá? Ele é quase que o mais civilizado até, tá? Eu não digo que ele é o mais civilizado porque ele é um guerreiro, tá? Então, no nível de civilidade, quem se destaca seria, no caso,
o Gregor, que vem de família nobre, o Ashley, que também vem de família nobre, até a Nicaela, que é outra clériga, mas é a clériga da beleza da vida. Tem o Masato, que já tem vídeo dele aqui no canal já, que é um samurai, né? Então eles têm realmente... Eles são mais sociáveis, né? Mas o Artório, ele é ordeiro, ele segue ordens, ele segue leis, ele segue dogmas muito rígidos, tá? E isso tá nítido na aparência dele também. Então ele causa esse contraste. Você esperaria que quem não conhece Arton esperaria um monstro, e ele não é nada disso, é um Minotauro Centurião. O comportamento dele, como eu já falei, ele é soldado, ele é ordeiro como um soldado, tá? Ele tem aquela disciplina militar muito rígida. Ele é corajoso ao extremo. Ele de fato encara tudo. Ele não se intimida com nada, tá? Então ele é realmente o ápice da coragem de todo mundo, todo grupo, né, de que se espera de um herói, mas ele não é babaca. Esse é o ponto diferencial dele, tá? Porque quando a gente pensa, pô, um Minotauro, né, o clérigo do deus da força, os fortes devem proteger os fracos, né? É um povo que faz escravos, é um povo que tem comércio de escravos e que isso é, obviamente, algo terrível, né? Então acaba tendo essa ambiguidade no mundo, tá? Até que ponto os Minotauros realmente protegem mais do que escravizam, até que ponto é válido você escravizar alguém com esse discurso de proteger essa pessoa, tá? Mas o Artorius, ele não entra nesse lado mais polêmico, né, dessa questão. Ele realmente é um membro do grupo, ele realmente protege o grupo, tá? Ele realmente cuida do grupo, ele não subestima ninguém, tá? E ele não desmerece ninguém. Ele não é aquele fortão que, eu sou o fortão. Pelo contrário, né? Ele prova quem ele é, indo pra frente de combate, batalhando, lutando lado a lado, tá? Mas ele valoriza o grupo dele, ele valoriza os guerreiros ao lado dele, tá? Enfim, esse é o lance dele. Ele não é, momento algum, um babacão, como esses arquétipos, né, do Brucutu, né, tendem a ser, né? Eu mesmo, quando criei o Brucutu dos meus livros, o Marcos, eu fiz ele propositalmente meio babaca mesmo, sabe? Então acaba sendo um pouquinho esse arquétipo, né? Do Brutamontes, meio desmiolado, meio idiota, e o Artorius não é nada disso, né? Então, por isso que eu falo que ele é o ideal do que seria um Minotauro clérigo de Tauron, tá? Todas essas questões dos Minotauros, da escravidão e tudo mais, foi sendo explorada ao longo da Saga Tormenta. Tem mais questões em relação à escravidão nos livros seguintes, né, e dos Minotauros, né, no Crânio-Corvo e no Terceiro Deus também, tá? E também, principalmente, na Deusa do Labirinto, que é esse livro aqui. Tem análise do livro aqui no canal, tem análise da Gwen, aqui que é a heroína desse livro, aqui no canal, tá? E que esse livro aqui, a Deusa do Labirinto, se passa todo em Tapista, todo na capital dos Minotauros, né, já no Império de Tauron. Então, todo esse lado problemático, tá? Esse lado que é tipo injustificável, que é imperdoável da escravidão, é debatido, é explorado a fundo nesse livro, né? O Artorius, ele faz essa ponte com os Minotauros, mas ele mesmo não tem escravos, né? E ele, que eu me lembro, ele não fala de escravidão em momento algum, né? Na aventura dele, enquanto ele está participando da jornada, tá bom? A motivação dele é, como eu falei, um devoto de Tauron, tá? Ele prega a palavra do Deus da Força através do mundo, ao redor do mundo. Ele leva, né, a palavra de Tauron para além dos domínios dos Minotauros. Mas ele segue o Varen, que é esse líder, porque ele acredita que o Varen vai levar ele a batalhas dignas. Ele percebe no Varen esse líder que vai possibilitar, vai trazer oportunidades do próprio Artorius provar o valor dele e pregar a palavra do Deus dele. Então, esse é o ponto, né? O Varen, ele é o líder do time. E ser líder é uma função que exige muito esforço, exige muita aptidão, tá? Que nem todo mundo tem, né? Que a maioria não tem, na verdade. E o Artorius, ele não busca liderança, ele busca pregar a palavra de Tauron. Então,
a maneira de unir o útil e o agradável, né, e potencializar essa missão divina dele é justamente seguindo o Valen em busca de batalhas dignas. O histórico dele não tem detalhes. Eu li, eu pesquisei, e ele é um ponto que você supõe que ele é um clérigo de Sauron que prega a palavra do Deus além do reino dos Minotauros. E é isso. Tá? Não entra em detalhes se ele vem de família nobre ou não, se ele vem de uma família de clérigos ou não, se ele vem de uma família escravocrata ou não, tá? Tem outros minotauros na Joia da Alma e na Deusa do Labirinto que eles têm detalhes bem aprofundados da família deles e de como eles enxergam essa questão da escravidão nesse mundo, né? Mas o Artorius não entra em detalhes, tá? Então a gente sabe muito pouco sobre a origem dele. Ele está muito mais presente, está muito mais influencia a história, influencia o grupo muito mais por quem ele é e pelo que ele acredita do que realmente pelas origens dele, tá? Então a gente realmente fica em dúvida de onde ele vem. O diferencial dele como eu já falei aqui ao longo do vídeo, né? É ele ser brucutu sem ser burro ou selvagem, tá? Ele, por ser clérigo de um deus ordeiro, de um deus que prega a civilização, né, prega leis rígidas, acredita que a sociedade deve ser regida por leis bem firmes, né? Ele é um ser civilizado, né, não é o mais de todos, ele é sim civilizado. Ele é inteligente, ele é dogmático pra caramba, tá? Mas também é corajoso, também é forte. Então ele não se intimida, ele prova o poderio físico dele de várias formas, várias vezes, tá? Ao longo da história. Ele não leva desaforo pra casa no momento algum, tá? Mas ele também não é burro, ele não é selvagem, ele não é babaca. Então ele realmente por isso tudo que eu falei, ele é por isso tudo que ele é o ideal, é o mais próximo do ideal do que seria esse Minotauro clérigo de Tauron no mundo de Arthur, tá? E, sinceramente, aí, minha interpretação pessoal, eu acredito que esse que é o ponto. O Artorius era esse ideal, tá? E tudo que veio depois do Artorius foi a longa decadência ladeira abaixo, tá? De Trapista, principalmente de Trapista, né? E para muitos, né, teve momentos de glória e ascensão, mas na minha interpretação, né, sim, houve glória, houve ascensão na história dos Minotauros, mas isso veio junto da decadência da filosofia deles, sabe? Da decadência do ideal que eles diziam que pregavam, né? E o Artorius, ele vem de antes dessa decadência, né, na história. Ele ainda talvez ele ainda fosse alguma esperança, né, desse ideal ser pregado, né, de alguém que batalhava por esse ideal da maneira justa dele, né. Daí em diante realmente esse ideal, na minha interpretação de um mero mortal, tá, vai ladeira abaixo, mas com certeza essa saga é muito prazerosa de ler, muito satisfatória de ler, né, justamente pela montanha-russa que é a saga Tormenta dos livros do Caldela e também dos livros da Carmen Sorelli. Enfim, comenta aqui embaixo algum outro herói que tem esse arquétipo brucutu sem ser burro e selvagem, tá? Seja na literatura, seja fugiu. Seja no cinema, seja no... Fugiu total, travei. Comenta aqui embaixo algum herói que é brucutu sem ser burro e selvagem ou babaca, tá? Na literatura, no cinema ou no videogame. Desengatou. Eu citaria aqui o Urakin do Eduardo Spohr, da trilogia Filhos do Éden. O Urakin é um centurião também, ele é um anjo guerreiro, e ele é o cara que ele tem todo esse arquétipo do fortão, que tem a retidão, que segue ordem, né, que segue as leis, que até enfrenta os combates da maneira mais reta, né, no sentido literal da coisa. Ele não é especialmente inteligente, esperto, no caso do Urakin, tá? Mas ele também não é um cara burro, ele também não é um cara estúpido, né? Ele é um guerreiro no sentido mais tradicional, é até um pouco simplório, tá?
de todos. Esse é o que eu mais gosto, é o Urakin da trilogia Filhos do Éden. Eu também me lembro do Caramon, desse livro aqui que está em mãos, do Dragonlance. O Caramon, ele chega a ser um pouquinho, né? O grupo acaba ressaltando um pouquinho como ele tem a mente um tanto simplória às vezes. Eu não acho que ele chega a ser burro, tá? Mas de fato não é os mais brilhantes, né? E ele tem essa função dentro do grupo, né? Tipo, tem que derrubar a porta. Vai o Caramon chutar a porta. Tem que tentar abrir uma barra de ferro. Vai lá o Caramon, né? Então ele tem essa função no grupo do músculo, tá? E alguns subestimam a esperteza dele. Mas ele não chega a ser burro. Mas de longe não é nem mas ele é um dos menos espertos, né? Ninguém chega a ser burro na história, tá? Mas ele é o menos esperto do grupo, no caso do Caramon. O Urakin não tem essa questão dele ser talvez burro ou estúpido, não, tá? Mas ele é o guerreiro, o guerreirão. E o Artorius é também essa figura, aqui no caso, do inimigo do mundo. Comenta aqui embaixo se você conhece mais algum que tem também esse arquétipo. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte do escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.